São Paulo e Cruzeiro 1-1 no Morumbi. O resultado não foi ruim, mas a notícia foi na escalação. Gabigol no banco de polêmicas. Repara nesse detalhe que eu vou te mostrar. Gabigol no banco de reservas, mas sem a camisa de jogo, que tava ali, ó, pendurada do lado dele. Viu? Aí o Gabigol, artilheiro do Cruzeiro na temporada, tem 7 gols em 11 jogos, começando no banco junto com o Dudu. Todos os outros reservas estavam com o uniforme de jogo do Cruzeiro, e só o Gabigol que tava com a camisa de treino. Esquisito, né? Será que ele já sabia que nem entraria em campo? Eu sou muito fã do Gabriel. Eu sou fã que ele é um dos jogadores, é um finalizador nato. É um jogador que eu gosto. E o Gabriel também, às vezes, nos pode ajudar muito. Ele está mais à vontade num modelo diferente, num modelo de 2 avançados. Mas hoje essa não foi a estratégia foi outra. Por isso foi o motivo dele ter ficado de fora. E não foi só ele, não. O time que entrou em campo contra o São Paulo no Morumbi foi diferente. É um Cruzeiro surpreendente, com 7 mudanças em relação ao último jogo e com Gabigol, Dudu e William no banco de reservas. Fagner no lugar do William na lateral direita, Vidalba e Kaique do lado esquerdo da defesa. Lucas Silva e Christian no meio do campo e Wanderson e Caio Jorge no ataque. Os jogadores tiveram uma atitude dentro de campo que fizeram aquilo que eu acredito que os profissionais devem fazer. Caio Jorge puxou pro meio, desvio no canto, cata o goleiro. Christian chegou desviando. E o Gabigol lá, ó, de espectador, viu do banco o Luciano assustar o Cássio. Clareou na entrada da área, bateu no canto pra fora. Volta do intervalo e o Gabigol seguiu lá no banco, com a camisa de jogo na mão. Eu observei muito também durante o primeiro tempo o Gabigol e o Dudu aqui no banco de reservas. Eles ficaram mais calados, conversaram em alguns momentos, mas é bem possível que especialmente o Dudu entre no segundo tempo. Mesmo com um time bastante desfalcado, sem Arboleda, Lucas Moura, Oscar e Caleri, o São Paulo abriu o placar com o Ferreirinha. O Ferreira na segunda trave sobe, dá boa noite pro Cássio e bota no fundo do gol! O gol de empate quase saiu com um zagueiro que mostrou habilidade de atacante. Vidalba no toque na trave! E enquanto o Dudu se preparava para entrar, o Cruzeiro chegou ao gol de empate com o substituto do Gabigol. Caio Jorge! Gol! Primeiro gol dele na temporada. Tem mais essa entrega dentro de campo, esse espírito que o Cruzeiro precisa. O Caio Jorge saiu de campo 12 minutos depois do gol, para a entrada do Lautaro. Marquinhos e Eduardo também entraram em campo. E o Gabigol lá, só olhando. E vai ficar ali até o final do jogo, porque o Cruzeiro chega à sua quinta substituição. E foi sem o Gabigol que o Cruzeiro conquistou um ponto importante diante do São Paulo, fora de casa. Luiz Henrique, Dudu e Gabigol começando no banco. Acertou, Jardim? Acho que acertou, o time conseguiu competir muito melhor sem esses 2 jogadores. Eu acho que o Dudu pagou uma conta cara, assim, eu não acho que ele estava jogando tão bem, tão mal. Acho que ele poderia ter se mantido no time. Ele optou por manter o Wanderson como esse ponta mais ativo. Mas o Gabigol é um cara que é mais adequado para jogos que o time tem mais volume de jogo e a bola chega mais na área. Não foi o caso do jogo de ontem. Jardim falou que não abre mão de suas convicções e que pode nem ser o técnico ideal para o Cruzeiro. Escuta só. É assim, eu às vezes começo a questionar se eu sou a pessoa certa, não é? Porque eu tenho um modelo, eu tenho um perfil. E toda a gente me conhece como treinador. E às vezes tenho dificuldade de perceber se o meu perfil é o adequado para ter um modelo diferente. Tenho 30 anos de futebol e dificilmente eu vou mudar aquilo que ando a trabalhar e a desenvolver durante a minha vida. Eita! Isso que não quer mudar, mas mudou um pouquinho a cara do time, botou mais força no meio campo. Sobre essas convicções, o que o Caio Jorge tem, por exemplo, que o Gabigol não tem? Eu acho que ele tem uma capacidade de recomposição muito interessante. Olha esse lance, ó. O São Paulo recuperou, o cruzamento foi errado. Olha onde ele tá, lá na meia-lua da grande área, tá longe da bola, vai ter um passe no meio, olha só o ladrão, ó. Pum, toquezinho na bola pro Cruzeiro recuperar. E o Gabigol não tem muito esse comportamento, né? Às vezes ele espera mais a bola, fica mais esperando a jogada. Quase teve pênalti pro Cruzeiro nesse lance ali. Mas eu acho que o Caio Jorge agrega isso e o Leonardo quer isso no time. E teve um lance curioso também, na hora que o Matheus Pereira foi tomar o cartão amarelo, o juiz perguntou, qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Não conheço. Qual é o nome do juiz que eu não sei? O Matheus eu conheço. O juiz é que eu tive que pesquisar depois.
juiz não tem que fazer esse tipo de coisa, né? Ele tem que conhecer os jogadores do jogo que ele vai apitar. E o Matheus é um dos jogadores mais importantes do Cruzeiro. Eu acho que ele sabe o nome do Matheus. Foi pra provocar. Botou uma pilhazinha, mas acho que não cabe isso, né? O jogo já é tenso demais você botar pilha em jogador, né? Como é que você chama mesmo? Não sei. Henrique Fernandes. O Nicola até trouxe aí uma fala sobre Alexandre Matos. Claro que nós tivemos muita pressão, a torcida com faixas na porta da Toca da Raposa, Alexandre Gastos, falando muita gente nas redes sociais, fora Matos, colegas também da imprensa, viu o Gão falando, cobrando Alexandre Matos. Como é que, você tem alguma informação? Como é que ele anda lá dentro? Prestigiado, não? Questionado, não? O Alexandre ou Samuca? Então, a informação é que ele, assim como todos os outros, né, foi bastante cobrado também pelo Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, para corrigir a rota, né, para corrigir problemas, para arrumar a casa, mas o Cruzeiro neste momento trabalha com o Alexandre. Ele vai ficar aí como CEO do futebol do Cruzeiro. O Alexandre Matos, ele continua como CEO, foi cobrado, como eu disse, assim como os outros. O Cruzeiro não trabalha com mudança neste momento. E também, até uma informação que a gente trouxe ontem, porque circulou aí para algumas pessoas, o Leonardo Jardim tá muito pressionado já, não vai durar. O Leonardo Jardim, ele só sai do Cruzeiro se ele quiser. O Cruzeiro vai fazer de tudo, isso é uma informação que a gente tem, para que o Leonardo Jardim dê certo. Se precisar de mais reforço, de mais contratação na janela do meio do ano, ele trazer jogador que vai encaixar no estilo dele, o Cruzeiro está disposto a fazer tudo isso e confia muito no trabalho do técnico, no que ele vem fazendo no dia a dia. Claro que é importante resultado, mas o Cruzeiro não pensa em hipótese alguma. Pode vir mais uma sequência ruim, tomara que não, né? Mas se vier, o Cruzeiro pretende continuar com o Leonardo Jardim e fazer o projeto do técnico dar certo na Toca da Raposa 2. Então, essas são as informações de momento. E sobre buscar mais alguém aí, eu desconheço qualquer possibilidade agora, diretor técnico, gerente, isso e aquilo. O Pedro Lourenço vem conversando muito. Uma informação até é que a ideia agora é mais bico calado, né? Perfeito. Boca fechada, trabalho dentro da toca para tentar tirar o Cruzeiro dessa situação. Você falou aí, né, sobre o semblante, eu acho que é o do torcedor, né? Todo mundo reconheceu ontem a luta, a entrega. Pelo menos isso já é um sinal de melhor. Precisa continuar, né? Não adianta ir em São Paulo, empatar com o São Paulo, que também está desfalcado, vivendo um momento ruim, mas pelo histórico, né, do Cruzeiro com o São Paulo em pontos corridos, isso é um ponto para se comemorar. Agora, tem que ter sequência. Quinta contra o Bahia, depois contra o Red Bull Bragantino, se recuperar na Copa Sul-Americana, porque só aí o Cruzeiro vai sair dessa situação incômoda, né, Sérgio? Boa, ótimas informações. O homem está prestigiado, Leonardo Jardim prestigiado, trazendo aqui no Central da Toca Samuel Venâncio que ele só sai se quiser. E, obviamente, poucas mudanças. Aliás, nenhuma mudança, pelo menos agora, brusca, e é fechar a boca e trabalhar. Eu tenho perdão, Claro, eu pô, tenho um vamos questionamento aqui pro Samuel, porque a gente viu em loco o jogo contra o Musquiruna e ele ontem esteve lá no Morumbi e pode ter pegado alguma coisa que daqui do estúdio a gente não consegue, obviamente, pela limitação geográfica. Mas, ô Samuca, o que mais me chamou a atenção em relação a essas mudanças do professor Leonardo Jardim talvez seja também para dar uma chacoalhada e um aviso no grupo. Você também enxerga dessa forma? Ô, Cabido, o Jardim ele já vinha falando sobre isso há um bom tempo, né? Que não tem como hoje no futebol competitivo do jeito que tá, você às vezes marcar com 7 jogadores, né? E não com 9 ou até mesmo com os 10, como aconteceu ontem, né? Então, em determinados jogos, eu tenho certeza que isso aí vai se repetir. Quinta-feira contra o Bahia, talvez possa repetir a formação, muito cedo ainda pra gente falar, para você dar uma resposta para, os caras conseguiram ali um ponto importante, depois de 3 derrotas seguidas, aí você muda tudo de novo. Não sei como ele vai conduzir isso. Mas essa formação, deixando aí o Gabigol no banco, deixando o Dudu, às vezes acho que até que vai deixar o Matheus Pereira, e ele vai fazer isso mais vezes, ele vem dando esse recado já há um bom tempo, e é aquela ideia, né? Competir primeiro para depois tentar alguma coisa, porque senão, em grandes jogos, o Cruzeiro aí vai ser facilmente envolvido, né? Já foi contra o Musquiruna, que com todo respeito não era para ser, né? Qualquer time que o Cruzeiro tivesse escalado, tinha que dar uma resposta boa. Eu confesso que eu fiquei até surpreso com a resposta que veio depois de muita mudança, né? Uhum. Tinha um receio ali, poxa, mudou esse monte de coisa aí, e se der errado, aí vai tudo por água abaixo. Mas a resposta foi positiva nesse sentido, de muita entrega, muita competição, e é um recado também para todo mundo, né? Por mais que o jogador não tenha característica, Matheus Pereira ontem mesmo, ele correu pra caramba aqui no jogo com São Paulo, né? Correu muito, se dedicou muito,
e até levou um cartão de forma inusitada, né? Ah, o árbitro falou que quando ele fez aquilo de substituição pro Ferreirinha é uma provocação ao adversário. Não, e aqui? E o árbitro também, hein? Que perna, hein? Qual o nome dele? É só anotar 10 Cruzeiro, né? Você bicho, não sabe o perna, nome, né? mano. Aqui, pra quem não viu o jogo, chegou nessa hora do cartão amarelo, ele deu o cartão amarelo, o Matheus Pereira ficou ali ao lado dele e o árbitro, qual é o nome dele? O nome dele aqui, ó, qual é o nome dele? Aí o Matheus Pereira vira e fala pra trás. Ele não sabe o meu nome. Alagodoy, esse foi Alagodoy. Foi? Ele não sabe Total. ler, né? Tá na camisa, né? Tá na Não sabe camisa, ler, né? gente. Ele tentou ir na mente do Matheus Pereira, ele preguiça. tentou provocar. O árbitro não tem na mente de ninguém, não, meu filho. É de captar. Mas ele tava igual o rapaz da Praça Nossa, né? Vocês já falaram, o Paraíba. Tá aqui o meu cartão. Igual o Paraíba. Marca tudo. Marca tudo. Meu cartão. Parando o jogo demais, misericórdia. O jogo não anda. Não esqueça de inscrever-se no canal e deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho, para não perder nenhuma novidade do Cruzeiro.